Boa tarde. Boa tarde. Paz e bem. Paz e bem a todos nós. Isso, muito bom. Com muita alegria no coração, né? Muita paz, muita interiorização. Né? E quando a gente fala com muitas, é com muitas, né? Assim, não pode ser pouco, tem que ser bastante. Estarmos nesse momento, nos reunirmos para estar em Cristo e com Cristo, não é? Chama-se o reavivar da chama. Que reavivar da chama? O reavivar do amor, o reavivar da graça, o reavivar da bênção, não é? É estar em Cristo, é buscar sempre sermos uma nova criatura. Por isso o tema dessa live de hoje é o contrato renovado. Contrato renovado. Né? Veja bem, né, as pessoas como ficam de repente diante de uma situação e toca ali, ou aluga uma casa, ou contrata uma empresa, ou aluga o tal lugar, e diante, de repente, está tendo prosperidade naquela situação, ou há um tempo determinado para aquela situação, de repente não deu certo, não está conseguindo executar, porque o tempo não foi o suficiente. Aí a pessoa chega em você e fala, não se preocupe, vou renovar o seu contrato, né? Enquanto você estiver aqui por mais um tempo. Eu vou renovar o contrato. Mas qual é a data? Eu vou renovar o contrato. No tempo oportuno virei te dizer, não é? Que o contrato chegou ao fim. O tema da live de hoje, contrato renovado. Por isso queremos, na verdade, né, Isadora? Sim. Interiorizar o nosso coração com você. Quando falamos interiorizar, é estarmos em Cristo, é buscarmos Cristo, é vivermos em Cristo e caminharmos com Cristo dentro desse processo de estimulação, né, das células, do lado psíquico, trazer os pensamentos, buscar, pegar a razão, colocar aqui, olha aqui, nem tudo pela razão, tá, ok? Tem um coração também. Trazer o equilíbrio entre a razão e o sentimento. É uma viagem tão curta, olha para você ver. Aqui está, né, meu coração e aqui está a minha mente e meu cérebro. Então assim, dá o quê? 35, 40 centímetros? É no máximo. Tem aqueles que podem ter um pescoço maior, nós vamos lá da Índia, aquela região ali, tem um povo que estica o pescoço, né? Então você vai ter uns 70, 60 centímetros. Mas está ali, muito próximo, para trazermos dentro desse equilíbrio, para que a gente possa estar interiorizando nessa tarde com esse tema, contrato renovado. Contrato renovado. Por isso eu chamo você neste momento para estar com a gente nesse tempo agora, que vamos terminar esse tempo de live, que a gente vai trabalhar dentro desse tema e vendo como que Deus trabalha e tem trabalhado na nossa vida, mas para isso vamos entrar à luz da palavra, entender, né, no profundo do Evangelho, porque eu sempre disse que a Bíblia ela precisa ser lida com o mesmo espírito que ela foi escrita. Se não for, você não consegue entender. Você precisa ler ela, e para ler ela você pede o Espírito e ele vem em você e você lê no Espírito e o Espírito te dá discernimento, conhecimento e uma visualização de algo que está muito além do nosso entendimento humano. Sim, isso é muito o que você tá falando sobre razão e sentimento, né? Quando você vai com o coração aberto para deixar esse espírito por você, fazer você entender o que está escrito aqui, se despir do ego, né? Se vestir da humildade, porque assim você sai da razão e vai para o sentimento, porque a Bíblia tem que ser lida com o mesmo espírito, e um espírito que tem a razão, mas que tem muito sentimento, né? Então é perfeita essa colocação. Exatamente. E o que nós trazemos para meditarmos dentro disso nessa tarde, né? Nós sabemos que o Senhor nos ama, sabemos que o Senhor, Deus é amor, claro, Deus é misericórdia, claro. Mas a proporção desse amor, que é graça que eu preciso para a minha vida, está na proporção da abertura do meu coração.
Está na proporção da abertura das minhas razões. Até onde a minha razão está bloqueando a minha humildade de entender que sem Deus nada, com Deus tudo. Né? Quando eu paro e dentro de uma reflexão mais íntima com as coisas espirituais, mas o Senhor me eleva ao entendimento. Por isso estamos voltando lá no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, nós vamos ver o processo, como Deus começou diante de todas as coisas. E lá, não é? Quando Isaac com Rebeca, né? Que por longo tempo tentando ter filhos. E Rebeca com dificuldade de engravidar, né? Assim como foi o seu pai Abraão com Sara, o seu avô Abraão com Sara, né? Na verdade, seu pai Abraão com Sara, sua mãe também, muitos anos para poder engravidar. Muitos anos. Chegou entre os 71 anos, mais ou menos, Abraão quando tinha quase 100 anos. E aí Isaac já na idade avançada, Rebeca engravida também. E pela surpresa dos dois, né, eram gêmeos. Ali ela descobre e Deus fala com ela. Ela tinha no seu ventre Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. E Deus diz a ela: será 2 nações no teu ventre. No teu ventre você tem 2 nações. Meu Deus, foi um espanto para Rebeca naquela hora tomar consciência e ciência, né, da situação. Tomar consciência e ter sabedoria daquilo que estava acontecendo. Ainda Deus fala para ela que o maior serviria o menor. Disse para Rebeca que o maior serviria o menor. E ela descobre que está grávida porque sentia muitas dores, não entendia. E de repente ela avisa num acampamento, avisa para Isaac que eram 2 filhos. E ela guarda isso somente com a ama dela, aquela que foi de criação, que criou ela, né, como filha, que ela trouxe desde que ela foi para Arã, quando Isaac foi para Arã buscar Rebeca e como esposa. E ela trouxe sua ama. Então sua ama sabia quando Deus disse para ela: o maior vai servir o menor. E no dia do nascimento, não é? A dificuldade para nascer os 2, Isaac e Esaú, foi tremenda. E de repente, quando Esaú vem, porque sempre a bênção que era transmitida do pai para filho seria para o primogênito, aquele que nasceu primeiro. Então estava tendo uma luta no ventre dela, eles estavam brigando já no ventre dela. Esaú tremendamente, Isaac mais calmo, mais tranquilo. E vem Esaú e mostra, diz a palavra, que quando Esaú estava nascendo, Isaac saiu na sequência segurando no calcanhar de Esaú. Ou melhor, Jacó, perdão. Jacó saiu segurando no calcanhar de Esaú. Veja que coisa interessante, né? Então mostra aí que já havia uma luta. Jacó já estava determinado, sabia o que queria. Ele queria o lugar da primogenitura de Esaú. Porque Esaú tinha nascido primeiro, logo seria o primeiro. Seria aquele que recebia a bênção. Isaac sai, né, vai saindo no nascimento, e Isaac já sai grudado no calcanhar de Esaú, diz a palavra. E de repente os 2 nascem e o pai logo se apega. Isaac se apega com Esaú e Rebeca se apega com Jacó. E há aquele crescimento, e para Esaú era tudo. Para Esaú era tudo. E para Isaac era um pouco menos de atenção, dava a mãe. Isaac muito grudado à mãe, à casa, aos afazeres. Jacó, perdão, me ajuda, me corrige. Sempre vou estar errando o nome. Então Jacó era sempre ali preocupado com os afazeres da casa, ajudando na cozinha, próximo da mãe. Sabe aqueles filhos que jamais abandonam, não é? A mãe quer sempre estar do lado da mãe. Então ali estava Jacó, do lado de Rebeca, cuidando, se interagindo com o povo do acampamento de Isaac.
né? Foi crescendo ali, cuidando das coisas, com inteligência. Enquanto Esaú, que era o primogênito, Esaú tinha toda a atenção de Isaac. Esaú se preocupava em caçar, em querer ser grande. E ele tinha a promessa da bênção, que era sobre ele, de Isaac. Mas Esaú foi caindo no mundo do eu sei, eu sou, do forte. E muitas vezes Jacó ficava ali como se fosse, sentia humilhado, sentia pequeno diante da situação do pai, né? Porque o pai, ele via todo o carinho, toda a atenção para Esaú. Muitas vezes, dentro da família, às vezes um filho percebe, puxa vida, parece que o pai não gosta de mim, né? Por que o meu pai dá atenção só para ele ou para ela e tal, né? Porque sempre, e eu tô sempre de lado. Às vezes tem filhos que nem comentam. Passa os anos e guarda aquilo na memória. Meu pai parece que gostava mais do João, era da Maria, era do Pedro. Tem esses pensamentos que crescem e vão comentar isso depois de casado, vão comentar e às vezes nem comentam, mas guardam isso na mente. E Jacó percebia, era perceptível isso. Esaú cai no mundo da orgia, mulheres, bebida. E Esaú precisava dar continuidade ao acampamento, continuidade ao povo. Porque como Deus narrou a Rebeca, eram duas nações, são filhos gêmeos, que ela foi gerando no ventre dela. E de repente Esaú caiu no mundo da orgia, da bebida, do fervo, vamos dizer assim, como diz hoje. E ele era altivo, no sentido assim, ele queria chamar a atenção de todos. Enquanto Isaac, mais próximo da mãe, mais próximo do povo, ficava. Não é? Quem olhava assim falava assim, nossa, isso não vai dar em nada. Calado, quieto, fazendo as coisas, obediente, temendo a Deus, não é? Sentia no pai o temor que ele tinha por Deus, sentia na mãe o temor que ele tinha por Deus. Só que ele mesmo também não compreendia muita coisa em relação, e ele não se interagia e não tinha muito interesse em buscar, mas ficava ali do lado da mãe. Chegando a época que Isaac precisava dar a bênção. Precisava da bênção. A Rebeca estava preocupada. Porque se Esaú recebe a bênção para dar continuidade e assumir como líder o que seria do povo, o que seria do acampamento, o que seria da vida, o que seria das promessas de Deus. Porque Esaú não queria nem saber de Deus. Esaú não queria nem saber do que se tratava de Deus. Ele, na verdade, ele zombava até. Ele curtia com a situação, na linguagem de hoje, ele curtia. E Jacó não entendia muito, mas Jacó respeitava a crença do pai e da mãe e o lado de temor de Deus que o pai e a mãe tinham. E quando chega no dia que tinha que preparar o kizar, o alimento para que Isaac comesse a partir daquele alimento depois de uma caça, que Esaú pudesse caçar, e que fosse preparado o kizar, aquela comida com aquele vinho, após o alimento, Isaac teria que impor as mãos e dar a bênção, que seria a continuidade. Rebeca se apavora. Se apavora porque vê que está indo tudo por rala abaixo. Mas, assim, era determinado por Deus, era determinado, e Isaac sabia disso. E Rebeca tinha pedido para Isaac não fazer isso, para dar a bênção para Jacó. Isaac estava irredutível. Não. E ela tomou uma atitude. Esaú nem banho tomava. Vivia, enfim, não dizendo que ele não gostava de água, mas ficava dias sem tomar banho, bebida, cheiro de bebida nas roupas. Ela falou, já sei. Pegou roupa de Esaú, vestiu em Isaac. Ou melhor, em Jacó. Mais uma vez, obrigado, vai me corrigindo. Ela pegou a roupa, vestiu em Jacó e colocou, né, nos braços como um pelo ali dos carneiros, para que quando o pai tocasse, sentisse ali que era Esaú, porque Esaú era todo peludo, todo musculoso, Isaac mais franzino. Jacó melhor. Vai me ajudando.
eu troco o nome dos dois, Esaú e Isaac, vai estar sempre aí, mas você entendendo, ainda bem que está aqui. Aí, o que acontece? Ela prepara o quizar para o seu filho, Jacó, e veste a roupa. E naquele momento, Isaac entra, redutível, pensando como fazer isso com meu pai, como fazer, mas precisava ser feito. Não entendia, mas estava contradizendo a vontade de Deus, mas e agora, como vão fazer isso? E foi feito. Isaac, não é? Depois que come o alimento, impõe as mãos e retransmite, porque tocou e viu que era o seu filho, porque Isaac estava cego. Cego, já alta idade, já estava cego. Não enxergava mais nada. Então ele tocou e falou assim, é Esaú, é Esaú, é Esaú. Aí ainda perguntou para Isaac, achando que era Esaú, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Quem é que fala? Quem é que está aí? Quem é que está aí? E Isaac diz, Jacó diz, é Esaú, meu pai. É Esaú. Quer dizer, ele mentiu para o pai. Mentiu para o pai para receber a bênção. Porque o coração dele estava num lado mais puro, mais reto. Mas ele precisava receber essa bênção. E o pai tocou, pediu que essa pessoa tocou, sentiu, viu pelas vestes, tocou nos braços, viu o que era. E abençoou. Esaú se revolta, queria transtornar. Rebeca pede rapidinho e diz para Jacó, vai para Harã, para a casa de meu irmão, e fica um tempo por lá, até que Esaú se acalme. Até que as coisas se acalmem, depois você volta. Fique um tempo na casa do meu irmão em Harã. E Isaac assim partiu para Harã. Isaac partiu para Harã. Ou melhor, Jacó partiu para Harã. E aí é onde nós vamos então interagir e ver a história entrando na nossa vida, entrando nas nossas causas, nas situações em que estamos vivendo. E vamos ver a partir desse momento aí toda a atitude que Rebeca tomou, a forma que Isaac fez para enganar o pai para receber a bênção que era de Esaú. Vamos dizer assim, de uma certa forma, contrariando aquilo que estava predestinado. E nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 28, de 10 a 22. E diz assim, vamos ler, e na sequência a gente vai meditar sobre isso. Jacó, partindo de Berzabeia, tomou o caminho de Harã. Chegou a um lugar, e ali passou a noite, isso no meio do caminho, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se como travesseiro de uma pedra que ali se encontrara. Dormiu naquele mesmo lugar e teve um sonho. Via uma escada que, apoiada da terra, tocava o cimo dos céus. O anjo de Deus subia e descia pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de teu pai Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como a dos grãos das poeiras do solo. Tu te estenderás para o oriente e para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia. Todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar aonde quer que fores, e te reconduzirei à terra, e não te abandonarei, sem ter cumprido o que te prometi. Jacó, despertando-se do sono, exclamou, em verdade o Senhor está neste lugar? E eu não sabia. Cheio de pavor,
ajuntou quão terrível é este lugar. Não é nada menos que a casa de Deus. É aqui a porta do céu. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousara a cabeça, erigiu em esteira, derramou óleo sobre ela. Deu o nome de Betel. Este lugar que antes era chamado Luz. Jacó fez então um voto. Se Deus for comigo, se Ele me guardar durante esta viagem que empreendi e der pão para comer, roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra da qual fiz uma esteia será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me derdes. Observamos aqui, nesta passagem, nós vamos pegar algo muito interessante quando Jacó, ele parte dali, porque ele estava fugindo, né? Fugiu com medo do irmão. E ele, no meio do caminho, à noite, ele tem que descansar. E ele já ali deita, usa uma pedra como travesseiro para poder dormir. E é interessante como, a partir desse momento, Deus vem falar com Jacó através de um sonho. O Senhor se manifesta a Jacó, dá a Jacó através de um sonho uma visualização de uma posteridade do que viria a acontecer, de uma situação que Jacó iria enfrentar, de uma forma até dinâmica. Ele foi fazer com que Jacó pudesse entender o que ali acontecia. E nós mostramos que nesta passagem aqui já mostra a premonição e a predileção e até mesmo uma indicação do Novo Testamento do Messias, de Jesus. Que Jacó, ele deita sobre aquela pedra e vem sobre ele um sonho. E ele via que naquele sonho, não é, havia ali uma escada e um anjo que subia. O anjo subia e descia. O anjo não descia para depois subir. Primeiro ele subia e descia. E no alto ele via o Senhor. No alto daquela escada ele via o Senhor. Se nós olharmos ali a ligação dessa escada do sonho de Jacó, e eu já viajo lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 18, quando Jesus disse, né, onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estou. Porque tudo que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar será desligado no céu. Jacó via que aquele anjo subia e descia. Indicativo, mostrando ali que haveria ali um processo de prova e de luta, e que aquela escada não seria tão fácil Jacó subir. Mas que estaria ali um anjo, como diz da promessa do sonho, para ajudar Jacó. Talvez a escada, os degraus da sua vida não está fácil. De muitas situações, os degraus que você tem que, o corpo pesado, já cansado, e você olha a escada, tantas coisas para fazer. Já não aguenta muitas vezes até mesmo a saúde, algo no coração, às vezes até mesmo opressão, medo. Mas do alto, lá no final da escada, Jacó via o Senhor. E o anjo subia e descia. Quando o Senhor diz lá em Êxodo 20, 23, ele diz assim, vou enviar um anjo adiante de ti
para te conduzir ao lugar que te preparei. Estás de sobreaviso na tua presença, ouça o que ele te diz, não lhe resista, pois ele não perdoaria a sua falta. Mas se obedecerdes pontualmente e fizerdes tudo o que eu vos disser, sereis inimigo dos teus inimigos e adversário do teu adversário, porque o meu anjo marchará diante de ti. Mas é interessante quando diz aí, o Senhor, se fizerdes tudo o que eu vos disser, então nesse anjo era o próprio Senhor. Então nós notamos que desse anjo era o próprio Deus que indicava e que estava mostrando a Jacó que jamais abandonaria. Deus jamais nos abandona. Deus jamais vai abandonar, te deixar você enfrentar essa subida dolorosa, esse caminho difícil que muitas vezes está enfrentando. Mesmo com as fraquezas, mesmo você não tendo entendido tudo o que estava acontecendo ou o que aconteceu. Porque se você olha aqui, na sequência, Jacó desperta do sono, ele desperta do sono e diz assim, exclamou, falando, é verdade, o Senhor está neste lugar? Eu não sabia, diz ele. Eu não sabia que o Senhor está... Jacó ficou cheio de pavor e diz, quão terrível é este lugar, nada menos que a casa de Deus. Quantas pessoas muitas vezes... vai na igreja? Não. Eu não sei, eu não sou digno, eu fiz muita coisa errada, eu não estou bem. Jacó ali olhando para ele, irmão, o Senhor me apresenta para mim num sonho, me dando essa visualização, como terrível este lugar, quanto pavor. Naquele momento foi uma recordação. Jacó estava com a consciência pesada, pois ele traiu o pai. Ele aceitou a trama que a mãe fez. E ele estava com a consciência pesada por atos que ele cometeu. Ele não estava bem, ele já não dormiu bem. Ele naquela viagem para Harã, ele não estava se sentindo bem. A consciência de Jacó cobrava. Sabe aquela situação que muitas vezes a consciência nos cobra? Aquela situação que muitas vezes você faz e ninguém viu, ninguém sabe, mas você sabe que Deus sabe, e ali você se remói, aí você ajoelha, você quer perdão, e muitas vezes na igreja, dentro da igreja, você vai na igreja, você se sente diminuída, mas ninguém sabe, mas dentro de você, você sabe, e ali dentro de você, você pede misericórdia, você sente um pavor, você sente o temor de Deus, você imagina como que Deus está te olhando. Jacó estava sentindo isso. Jacó estava sentindo isso. Só que Jacó sabia da existência do Senhor, mas não conhecia a misericórdia do Senhor. Ele não conhecia o processo da mão poderosa de resgate, de restauração do Senhor. Muitas vezes nós somos assim, não entendemos. É isso, Isa? Sim, e nós vemos claramente a misericórdia do Senhor quando no sonho o Senhor fala para ele, né? Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de teu pai Isaac, e ele promete a Jacó toda a terra que ele está deitado, toda a posteridade, ele vai prometendo muitas coisas a ele. E ele fala no final, em toda a tua família, em tua posteridade, então mostra a misericórdia do Senhor. Porque mesmo Jacó, tendo junto com a mãe se precipitado a promessa do Senhor, né? E não esperado o tempo de Deus, de uma forma foram poucos descrentes. Por quê? Porque não esperavam a forma que Deus agiria naquela situação. Quando eles se precipitam, ele tá com aquela culpa toda, ele tá se remoendo, tanto que ele se deita numa pedra, ele não tá preparado, ele sai da casa do pai praticamente fugido, né? Ele não tem um preparo, tanto que ele deita numa pedra sobre o céu e não teve um preparo de ter uma tenda e se alimentar, porque no versículo 20 ele pede ao Senhor que providencie vinho, pão, vestimentas dele. Então mostra que ele estava desprovido disso e mostra fortemente a misericórdia de Deus, porque antes dele acordar do sonho, se espantar, ver que ali era a casa de Deus, que o Senhor habitava ali, falou com ele, estava próximo dele, ter todo esse êxtase e fazer com o Senhor um voto, o Senhor já tinha prometido isso para ele. Então o Senhor demonstra a misericórdia que ele tem para conosco também. Na live passada falávamos de Agar, né, e o Ismael, que é o filho de Abraão com
com Agar, escrava. Então falávamos dessa precipitação que Sara teve, interferiu na relação dos irmãos, que hoje que brigavam, que acabaram tendo uma discussão. Então, a mesma precipitação teve Rebeca, né? Em fazer o filho tomar a bênção no lugar do outro. Então gera um conflito entre os dois. E a gente vê a misericórdia de Deus e o mostrar de Deus para Jacó que ele não aceitava Deus como Deus dele. Mesmo recebendo a bênção, mesmo tendo o exemplo do avô, do pai, ele não aceitava. Por quê? Porque Deus fala, eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de teu pai Isaac. Não fala que eu sou o teu Deus. Então o Senhor mostra para ele que ele é misericordioso, que ele ama ele, que uma hora ele sabe que Jacó vai vir para ele, mas que essa hora não tá ali naquele momento. Então quando ele se espanta, a gente vê isso, essa falta do crer, porque a bênção e a progenitura para eles era um status. Tanto que Jacó trata isso como só um status, não era realmente a bênção do Senhor, a maravilha que é ter Deus ao seu lado, né? Então, eles tratavam isso com uma certa descrença, mesmo sabendo da importância que isso era. Então, mostra aqui que o Senhor, né, eles meio que tentaram fazer ali como se Deus não fosse ver, tipo, passar a bênção pro outro e tal. E aqui o Senhor mostra, não, eu estava todo o tempo olhando, não, vocês atropelaram um pouco o que eu ia fazer, sim, mas eu sou misericordioso, eu ainda te abençoarei, você ainda será meu, você ainda tem o meu amparo. Então é muito lindo isso, porque quando nós nos vemos em situações de desamparo, nós nos vemos em situações de nos achar perdido, nós temos que olhar para nós, refletir, olhar bem no nosso coração. Eu me sinto sozinho, mas Deus está comigo. Ele é misericordioso. Eu fiz burrada, eu fiz alguma coisa que não está certo. Eu voltar dentro de mim, me entronizar, que é o que a gente comentou no começo da live, me entronizar, eu vou ver o agir de Deus na minha vida e como Ele realmente, a promessa dele Ele cumprirá, porque Ele é o tema da nossa live, Ele vai reafirmar esse contrato, renovar esse contrato. Então quando Ele tem ele vem em sonho para Jacó, ele mostra que ele vai renovar esse contrato, que Jacó realmente é dele, que ele é amado por ele. Então nós somos amados pelo Senhor, nos momentos mais difíceis que a gente vê isso. Claro, nos momentos felizes a gente também vê, mas é quando é no momento difícil que a gente se sente sozinho, triste, humilhado, sem saber para onde ir, que a gente vê o Senhor na nossa vida. Então é muito importante entender a misericórdia de Deus na nossa vida, o jeito que Ele age, o jeito que Ele influencia as nossas decisões e entender o tempo de Deus. Foi a grande questão. Eles não, Rebeca e Jacó não respeitaram o tempo de Deus, a decisão de Deus. Então quando vamos tomar uma decisão e falamos, se Deus quiser, se for da vontade dele, é realmente ter que ser da vontade de Deus e não a nossa, né? É tão interessante quando a Isa toca nesse ponto. Por quê? Porque se nós olharmos, nós vamos ver que Jacó, ele sabia que o pai e a mãe tinham o temor de Deus e vivia em Deus, na presença do Senhor. E eles, apesar de ser filhos, Esaú totalmente inércia, totalmente longe, Esaú, Jacó mesmo mais próximo, não tinha tomado o Deus de seu pai, o Deus de sua mãe, o Deus de seu avô, como seu Deus. Tanto é que ele faz o que sua mãe pede, não é? Resmunga um pouco, mas ele vai fazer o que sua mãe pede e depois ele foge para Arã. E no meio do caminho ele tem esse sonho da consciência pesada. Por isso Deus vem e fala para ele, eu sou o Deus do teu avô e de teu pai. Mas Deus não fala que eu sou o seu Deus. Veja, não porque Deus não era o Deus de Jacó, porque Deus via que Jacó não tinha ele como seu Deus. Então Deus fala, eu sou o Deus de seu avô me amava, estava diante de mim. Sou o Deus do teu pai que esteve sempre comigo, mas não sou o seu Deus. Não por mim, em outras palavras, Deus está falando por você. Mas eu mantenho a minha promessa de te cuidar, de livrar-te do mal. Entende? Por que o Senhor fazia isso? Pela história e a raiz de quem ele vinha.
não é? De onde vinha Jacó? Jacó era da linhagem da terceira geração dali de Abraão. Então Abraão, Isaque e Jacó. Logo, Jacó era o filho da promessa. Jacó era o filho da promessa. Logo, mesmo não tendo na concepção do coração de estar no Senhor, o Senhor sabia que ele fazia parte da linhagem. E aí o Senhor traz ele e vai e cumprimenta e diz a ele. Ele diz para Jacó: farei, abençoarei, cuidarei, livrarei, estarei contigo, mesmo não me reconhecendo como seu Deus, por causa da tua posteridade, da tua descendência. Então observe, muitas vezes um pai, uma mãe, um filho, nossa, tem quantos filhos que, mãe, ora por mim, liga, pai, ora por mim. Acredita na oração do pai, acredita na oração da mãe, mas não acredita na sua oração. Acredita na fé dos pais, mas não acredita na sua fé. Porque não se propôs a viver como os pais viviam. Não se propôs a reconhecer Deus como os pais. Não se propõe, de repente, tirar um tempo de sacrifício para a oração como os pais. Aí na hora do aperto, Senhor, né, me ajuda. Aí mamãe ora por mim. Né? Mamãe ora por mim. Então veja, Deus, olhando a linhagem de Jacó, que era a sua promessa, e vendo de onde Jacó vinha, mantinha em Jacó a promessa de uma nação abençoada, de uma posteridade abençoada. Mesmo até então, ali, Jacó não trazendo para o coração Deus como seu Senhor. Até então, Jacó não tinha Deus como Senhor da sua vida. Você entende que muitas vezes, muitas pessoas não tomam posse dessa realidade? Uma coisa é reconhecer que Deus existe. Uma coisa é reconhecer a verdade de Deus, o poder de Deus. Outra coisa é tomar posse disso na minha vida. Outra coisa é eu me vestir disso. Eu beber essa verdade e testemunhar essa verdade. Jacó não podia fazer isso. Jacó, ele narra aqui aquilo que Deus vem a dizer para ele. Sou Deus de teu pai, do teu avô Abraão e do teu pai Isaque. Sou o Deus dele. E Jacó, nesse momento, ele se espanta, não é? Se espanta porque ele fala que quão terrível é esse lugar, não é? Cheio de pavor. Por que pavor? Porque ele viu que Deus falou para ele. Falou para ele: sou Deus do teu avô e do teu pai. Mas não citou ele, Deus dele. Jacó, quão terrível esse lugar, cheio de pavor, o que eu faço? E agora, em outras palavras, Jacó ficou perturbado, mas ele sabia. Jacó sabia o que tinha feito. Jacó sabia o que tinha feito antemão antes de sair para caminho de Harã. Jacó sabia dessa situação. Então veja, Deus vem falar com Jacó de uma forma bem carinhosa. Aí ele diz ainda para Jacó: no dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousara a cabeça, erigiu nela, derramando óleo sobre ela. Deu o nome a esse lugar e essa pedra de Betel. Betel significa o quê? Né? Deus dos meus pais. Deu o nome a este lugar e essa pedra de Betel. Porque Jacó reconheceu e entendeu o que Deus disse para ele: sou Deus do teu pai, do teu avô e do teu pai. E Jacó dá o nome a esse lugar como Betel. Quer dizer Deus de Abraão e de Isaque. Né? Então Deus desse povo. Jacó dá o nome àquele lugar. Mas ele se sente assim para baixo. É isso? Você quer falar alguma coisa? O interessante dentro disso que você estava falando e do que eu comentei e lembrar da live passada, né, da promessa, que são os filhos da promessa. O Senhor tem uma promessa para cada um. E a promessa para Jacó não era a mesma que para Esaú. Então eram promessas diferentes. Tanto que quando o Senhor fala com Rebeca, fala que o maior servirá ao menor. E para quem acompanha a novela Gênesis na Record, o capítulo de ontem foi essa parte. E quando
Isaac abençoa Jacó, Deus, quando narra, né, ele fala uma frase que eu achei muito interessante, é ótimo a gente refletir, eu refleti, que ele fala assim: eu ia fazer de Jacó um príncipe, mas ele queria ser o irmão. Quantas vezes nós passamos o tempo da nossa vida querendo ser o outro, vivenciar a mesma promessa que o outro e não focando na nossa, não focando no nosso eu, na nossa entronização com o Senhor, em deixar o Senhor fazer o que Ele queria na nossa vida. Então, quanto tempo nós fomos um Jacó, que nós olhamos só para o lado e não olhamos para frente, para o nós, onde ele mostra tanto que ele não olhava para o ele, que o Senhor fala que ele não tinha reconhecido ele como Deus. O Senhor fala que era Deus de Abraão, de Isaac, exemplos que ele tinha, exemplos que ele via, mas não era dele. Então ele não seguia esse exemplo de que forma? De se amar Deus, de sintonizar com Deus, de estar junto com Deus. Então é muito importante nós fazermos essa reflexão. É como eu estou tratando Deus, como eu estou olhando para Deus, como eu estou vivenciando Ele. Eu estou vivenciando Ele de uma forma só da boca para fora, só para ilustrar alguma coisa, ou eu estou vivenciando realmente, verdadeiramente, se eu estou sentindo Deus comigo. Então, quando a gente faz essa reflexão, a gente percebe que temos que viver e esperar no tempo de Deus. Então, quando Jacó acorda espantado, ele se dá ciência de muita coisa, né? De tudo que ele fez, de como Deus tinha se apresentado para ele, tanto que ele unge a pedra e nomeia ela aí, aquele lugar como Betel, né? Deus de meus pais. Então ele tá ciente do que ele tá fazendo. Então o Senhor esclarece isso para ele e ele tem ali, a gente vê uma luta interna sobre se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado. Então é muito interessante esse ponto da passagem. Interessante também observar como que agora vem de encontro conosco este versículo. Porque após Jacó passar por esse processo de reflexão, de visualização, de sonho e pensar naquilo que Deus falou, Jacó no versículo 20, qual é a posição de Jacó? O que muitos de nós fazemos, o que muitos já fizeram no passado. Jacó no versículo 20 diz: Jacó fez então este voto. Bem, Jacó fez uma promessa, tentando ali assumir um compromisso, já que Deus diz: eu sou o Deus dos teus pais. Não dizendo que era Deus dele. E Jacó vai e diz: veja como começa. Se Deus for comigo, se Ele me guardar, mais uma vez, se Ele me guardar, durante esta viagem que empreendi e me der pão para comer, roupa para vestir, e fizer voltar em paz para a casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Veja a troca. Jacó propõe uma troca. Se Deus for, se Deus fizer isso, se Ele me proteger, se Ele me der o pão, Jacó, dentro do seu compromisso com Deus, ele propõe que Deus primeiro, olha, eu faço isso para ti, mas faça isso para mim primeiro. Hoje muitas vezes as pessoas assim, meu Deus, eu preciso, e Deus fala também, eu também preciso. Quando vai, Senhor, abençoa-me, amanhã eu vou fazer isso e aquilo. Quero que Deus tome a frente e faça isso. Veja, eu sempre disse já algumas lives atrás, Deus dá a semente, nós plantamos. Deus germina, nós colhemos. Jacó esquecia dessa parceria neste momento. Jacó esquecia que Deus estava dizendo, chamando a atenção dele, que Jacó não tinha ele como seu Deus. Por isso Jacó disse, então se o Senhor fizer isso e isso por mim, o Senhor será o meu Deus. Infelizmente hoje o mundo está assim. Infelizmente hoje as pessoas estão assim. Se eu conseguir isso, eu vou para a igreja. Se eu conseguir isso, eu vou orar. Se eu conseguir isso, eu pago essa promessa. Se. Nós colocamos um se antes da nossa posição de assumir um compromisso com Deus. Com Deus.
Porque Jacó estava tendo uma luta. Nós muitas vezes temos uma luta dentro de nós. Diante das nossas vontades, nossos desejos, nossas buscas, daquilo que precisamos. E até acreditamos que na existência de Deus, diante da situação, e que Deus está vendo toda a situação. Mas não acreditamos que Deus pode mudar para nós também aquela situação. Nós vemos Deus agindo na vida de outras pessoas, diante da situação de outras pessoas, mas esquecemos que Ele também pode fazer a nossa, porque em nós também está a promessa de Deus. Porque em nós viemos da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Somos filhos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fazemos parte dessa descendência. As promessas que de Deus em Abraão está em nós. Jacó não tinha essa concepção que o Deus da misericórdia que acolheu, que abraçou Abraão, que protegeu Abraão, que conduziu Isaac, era o Deus que era para ele. Jacó não, talvez entrou num estado de conforto. Não, mas se Deus fez isso para meu avô, para meu pai, para mim, então eu vou ficar tranquilo. Jacó não assumiu um compromisso de servi-lo como Abraão, Isaac serviu. Por isso Jacó passou por momentos assim de turbulência nesse processo da ida para Araã, fugindo do seu irmão Esaú. Ele passou por momentos assim de turbulência. Aí no versículo 22 ele diz: esta pedra da qual eu fiz a estela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me deres. Ele continua ainda botando, fazendo ali, dentro dessa pedra. Nós olhamos hoje, quando olhamos que no início foi uma pedra, no segundo momento outra pedra, e Jacó derrama óleo sobre ela, e Jacó depois determina, no versículo 22, que nesta pedra ali levantaria uma igreja, seria a casa de Deus, e nessa casa ele pagaria o dízimo. Nesta casa ele pagaria o dízimo. Nós podemos voltar lá para Cristo, lá no Novo Testamento, saindo lá da época de Jacó e viemos no Novo Testamento em Cristo. Quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Aí ele diz para Pedro: por quê? Porque tudo que ligares no céu, Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então ele diz: Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Está trazendo uma alusão aqui de Jacó, que Jacó ungiu aquela pedra e disse que ali faria a casa de Deus. É tão lindo nós olharmos para dentro da situação e vermos que aqui já mostra essa escada. Aqui o anjo subia e descia. Um dia Jesus caminhou. Ele disse: vou para o Pai, mas eu volto para tomar-vos comigo. Esse Cristo que disse, vem dizer e foi falar para Pedro, que ele foi conduzir o coração de Pedro, determinar Pedro. E é nesse momento que nós temos que perguntar, dentro desta reflexão, dentro disso que estamos ouvindo, dessa troca que Jacó faz, dessa troca que Jacó fez com Deus, que ele estava propondo para Deus: se o Senhor fizer, eu faço. Será que nós não estamos dividindo a divindade de Deus? Será que nós não estamos colocando no caminho, como o Senhor diz em Mateus: não podeis servir a Deus e a riqueza? Ou no barco, um pé no barco de Deus, outro pé no barco do mundo? Jesus não veio dizer isso em Mateus? Portanto, é hora da decisão. Nós temos que ver que estamos servindo muitas pessoas não acreditam na sua fé, na proteção do seu Deus, infelizmente, e pegam uma planta tão linda, tão maravilhosa, comigo ninguém pode, põe na entrada da porta para defender do mal, porque aquela planta espanta o mal. Não estou dividindo, eu não estou tirando a divindade do Senhor, a potencialidade de Deus na minha vida. Será no que eu estou crendo? Eu acredito que a minha saída, a minha saúde, a minha alegria, a minha paz está na situação das finanças, financeira, ou está na minha vivência de intimidade com Deus, que pode me dar tudo e me livrar de tudo e me abençoar em tudo? Estás entendendo, querido e querida?
Como que é muito mais profundo, nós temos que nos preocupar disso. Será que Deus, perguntar, Deus é o meu Deus? É hora de perguntarmos para nós, será que Deus, realmente, Jesus é o nosso Deus? Lá no fundo da alma, olhar e dizer para nós, sim, o Senhor é meu Deus. Então Jesus, se nós propormos, dizemos, sim, Jesus, tu és o nosso Deus, ele vai dizer então para nós, então faça o que eu peço. Ame, tenha paciência, resmungue menos. Não maldiz se o tempo está chuva, se está sol, se está frio, se está calor, se tem linguiça ou se tem só arroz. Não maldiz do teu corpo, da tua aparência. Eu sou o teu Deus? Veja, sim, Senhor, tu é o meu Deus, mas então perdoe. Não critique, não julgue. Sim, Senhor, tu é meu Deus, então me ama. E ama o teu irmão. Veja, é muito profundo aonde está Jesus. Será que nós somos alguém que já nos convertemos? Veja, nesse processo do caminho de Jacó para Araã, havia um processo, Deus ia trabalhar em Jacó. Já que foi mudada a situação, a promessa do Senhor era a promessa do Senhor para a linhagem de Abraão e de Isaac. E a linhagem era Esaú e Jacó. 2 nações saíam ali. 2 nações. E vem essas nações que vão crescer ao longo do tempo. E dentro desse processo, nós vemos aí que perguntar, que cristão eu sou? Como é que eu me coloco como cristão? Jacó ficou 15 anos em Arã. E lá foi dado para ele como esposa na casa do seu primo, seu tio Jacó, lembra o nome dele? Labão. Tio Labão. Jacó fez um compromisso. Então ele falou assim, olha, eu trabalho para você 7 anos se você me der sua filha. Labão topou. E ele propôs a filha Raquel. Quando durou 7 anos, queria tomar Raquel, Labão enganou ele. E quando ele foi conceber, coabitar, e ali no escuro, né, provavelmente, ele viu que amanheceu o dia, ele estava com Lia, a irmã mais velha. Ele vai a Labão e Labão faz uma nova proposta. Mais 7 anos para você ter. E assim conduziu, a história vem narrando sobre esses anos todos. Ele ficou 7 mais 7 ali, junto com Labão, para concluir, para poder, a partir daí, voltar para a sua casa. Para voltar para a casa paterna, para a casa dos seus pais. Mas ele não percebia Deus trabalhando ali na vida dele, era isso? Sim, é muito lindo ver esse processo de Deus trabalhando nos pequenos detalhes, né? Aqui no capítulo 32, versículo 22, fala assim, naquela mesma noite, ele se levantou com suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o vão de Jacó. Então aqui mostra que a promessa do Senhor sendo cumprida, a promessa que foi feita a Abraão de uma grande posteridade, a promessa feita a Isaac de uma grande posteridade e a promessa que eles fazem lá em Luz, né, agora Betel, que o Senhor faz, esse acordo que eles fazem, essa promessa que eles fazem, de ele ter uma vasta posteridade. A gente sabe que ter muitos filhos mostrava isso de uma vida rica, abundante. Então ele tem 11 filhos, aqui nos fala que tem 11 filhos. E nessa parte é quando ele sai, né, desse rolo aí com o tio, onde ele sai do servir o tio e vai voltar à casa paterna. Então aqui mostra que o Senhor, mesmo não tendo ainda o reconhecimento, o converter, o Senhor é meu Deus, o Senhor já mostra que vai agindo na vida dele, né? Vai fazendo cumprir-se essa promessa.
Então é muito bonito isso, porque quando o Senhor manda que Jacó volte à casa do paterno, Jacó vai, então tem a obediência. Então aqui mostra que Jacó já era outra pessoa, ele já estava temente a Deus. Então é muito bonito perceber isso, porque o Senhor vai agindo nos pequenos detalhes, né? Ele vai nos transformando nos pequenos detalhes. Eu acho muito, muito bonito quando e vi isso. Eu não vou me lembrar da entrevista de quem. Foi uma entrevista que eu vi na internet. A pessoa falou assim: nossa, eu gosto quando eu encontro alguém na rua e ela fala: nossa, como você mudou, você tá tão diferente, assim, seu jeito, sabe? Tá parece mais maduro e tal. E ele fala: amém, que bom. Porque imagina se eu fosse a mesma pessoa com os mesmos pensamentos. Então quando Jacó, a gente vê essa mudança dele, é muito lindo. Ver o amadurecimento dele, ver a forma que ele vai crescendo, então a forma que ele vai mudando. Então é perceber: poxa, eu não sou Isadora, você Edson, eu não sou a mesma pessoa que eu sou há 5 anos atrás, há 2, há 3, há 1 dia atrás, porque o Senhor vai nos modelando, vai nos dando sabedoria, discernimento. Então é muito lindo isso, ver o crescimento espiritual e pessoal de Jacó durante todo esse processo que ele tem, afastados dos pais, da casa paterna. Então é muito, muito bonito esse processo. O interessante dentro disso, Isa, é que nós olhamos que dentro desse processo ainda, quando ele recebe a incumbência de voltar para a casa paterna, Jacó ainda não reconhecia Deus como Senhor da sua vida. Ele sabia da verdade de Deus como nós. Sabemos da existência de Deus, da força de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, mas não tomamos posse desse amor para a nossa vida. Então, portanto, Jacó ainda não estava convertido. Não convertido. Não é? Tanto que no capítulo 31, versículo 3, Deus lembra Jacó da promessa dele. Deus diz a Jacó: eu sou o Deus de Betel, quer dizer, o Deus de teus pais, tá? Betel, onde tu me consagrastes uma esteia e me fizestes um voto. Agora vamos sair daqui de volta para a terra da tua família. Então, Deus está dizendo para ele: eu sou o Deus de teus pais, vamos voltar para a tua casa. Mas mostra aqui, na sequência, no caminho, Esaú fica sabendo da vinda de Jacó. Esaú ainda tinha revolta dentro dele. Agora, se observar, dentro disso, nós sabemos que ali, o lugar aonde hoje a terra prometida, onde tudo isso aconteceu, que era o lugar da terra, o lugar consagrado que Jacó voltara, era ali onde é Israel hoje, né? A casa, Israel. E se você vê os países circunvizinhos ali, as nações, continuam lutando para tentar destruir Israel. Tentar destruir Israel. E é um país tão pequeno e ao mesmo tempo tão próspero e tão cheio de inteligência. Tanto é que há muito tempo atrás eu achava que as maiores cientistas do mundo eram Japão e entre outros é Israel. Que a tecnologia avançada, que tudo que surge hoje é de Israel. É um país pequeno e tem tudo, não é? Tem tudo. Por isso que ali há uma briga dos irmãos ali, de pessoas que faz parte da mesma linhagem, do mesmo povo que ali, que está os países circunvizinhos a Israel, atacando Israel até hoje. Veja, quando Jacó volta, não é? O seu irmão Esaú já tinha se perdido, já tinha gastado, já tinha aprontado, formando um povo que o seguia. Aí chega a notícia que Esaú estava vindo para contra-atacá-lo com 400 homens. Jacó se preocupa com aquilo, manda que empregados, servos dele vá na frente para que dá presente para o seu irmão. E Jacó toma um outro caminho, não é? Tipo, como, vamos dizer assim, vamos cortar uma volta aqui. Quando diz que Jacó passa sua mulher e seus filhos adiante e fica um pouco para trás, naquele momento Jacó teve uma luta com Deus. Diz a palavra aqui no versículo 24 a 29, diz assim: Jacó ficou só e alguém lutava com ele até o romper da aurora, durante a noite. Jacó não via, sabia que era um homem, lutava com ele não sabia. Vendo que não podia vencê-lo,
tocou-lhe aquele homem a articulação da coxa de Jacó, enquanto Jacó lutava com ele. Disse-lhe, veja bem o que ele disse-lhe: deixa-me partir, o homem disse para ele, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Jacó já sabia quem era. Antes que me tenhas abençoado. E ele perguntou: qual é o teu nome? Veja, olha o que aquele homem perguntou para Jacó: qual é o teu nome? Fazendo Jacó lembrar que ele mentiu para o pai: eu sou Esaú. Veja como é interessante. O Senhor estava trabalhando, então Jacó lutou com Deus. Aí como você pode dizer que era Deus? Vamos ver. Então, aí ele diz: qual é o teu nome? Jacó, nesse momento, cai na real. Né? Não será, teu nome não será mais Jacó, diz ele. Tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e vencestes. Jacó pediu-lhes: peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o nome? Respondeu ele, e abençoou-o no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar de Fanuel. Como aquele homem abençoou Jacó e chamou ele à reflexão que ele mentiu para o pai, Jacó caindo na reflexão, naquele momento ele abençoa, porque Jacó pediu a benção. Aí Jacó dá o nome àquele lugar de Fanuel, que quer dizer Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha vida. Jacó já estava em processo de mudança, de restauração. Tu és o Senhor da minha vida. Então o primeiro momento era Betel, que era o Deus dos meus pais, mas a partir da bênção ele já disse: o Deus que mostrou sua face para mim, o Deus da minha vida. Você pode fazer isso agora. Jesus, tu és o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha história. Tu és o Deus que voltou a face para mim, Senhor. Pode fazer isso. Tu és o Deus que volta a face para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos, para aqueles que eu amo, Senhor. Ele se encheu de alegria, porque ele estava ali com a sua bênção, o Deus da minha vida. Quando Jacó vê esse momento que ele luta, e a luta que ele teve foi realmente com Deus. E Jacó vai lembrar disso no livro de Oséias, quando Oséias lembra dessa situação. Lembra Jacó que realmente foi a luta dele com Deus, e foi Deus que o abençoou naquele momento. Diz aqui no livro de Oséias, no capítulo 12, versículo de 3 a 5, diz assim: o Senhor está em processo com Jacó. O Senhor está trabalhando em Jacó. O Senhor está em processo com Jacó. Aí diz assim: vai castigar Jacó pelos seus atos e tratá-lo segundo as suas obras. Desde o nascimento de Jacó, suplantou o irmão, e quando se tornou adulto, lutou com Deus. Veja, quando se tornou adulto, lutou com Deus. Lutou com o anjo e o venceu. Chorou e lhe pediu graça. Encontrou-o em Betel, onde Deus nos falou. Quer dizer, encontrou. Jacó teve um encontro. Não é somente o Deus do meu avô e de meu pai. Agora também tu és o meu Deus. Não está. Então, aquele Deus do Fanuel que voltou a face para mim, que voltou a sua face, a sua alegria para mim, porque o amor de Deus estava em Jacó. Nós vemos o livro de Malaquias, no capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: ouça, oráculo, palavra do Senhor dirigida a Israel por seu mensageiro. Eu vos amei, diz o Senhor, e vos amei, diz o Senhor, e vós dizeis, quem nos amastes?
Esaú não era, porventura, o irmão de Jacó? Oráculo do Senhor. Contudo, amei Jacó, aborreci Esaú. Veja, transformei suas montanhas em desertos solitários e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Eu amei Jacó. Por que aborreci Esaú? Porque Esaú, desde o início, não o tinha como o seu Deus. Não o tinha como o seu Deus. Por isso, nós vamos, para podermos orar dentro disso, que é a promessa de Deus. Para podermos orar dentro disso, nós vemos a partir daí o que acontece na transformação, na bênção que foi concluída a partir daí em Jacó. Sobre toda a posteridade, como diz aqui em Gênesis 35, versículo 6 a 7. Chegou, portanto, Jacó com toda a sua gente a Luza, na terra de Caná. Hoje, Betel, ao lugar Deus dos meus pais. Levantou ali um altar e deu esse lugar o nome de El Betel. Veja, ele deu o nome a esse lugar o nome de El Betel, que quer dizer Deus da minha restauração. Deus da minha vida. Porque ali foi ali que Deus lhe aparecera quando fugia do seu irmão. Foi ali que Deus apareceu quando fugia do seu irmão. Por isso El Betel, ali o Deus da minha restauração, o Deus da renovação do meu contrato. Deus renova com Jacó o seu contrato de amor. Meu querido e minha querida, quer falar alguma coisa disso? Eu quero comentar uma parte desse capítulo 35, que é de 1 a 3, onde é um processo muito importante para chegar ao 6 e 7, onde tem esse contrato renovado, onde ele carimba o contrato dele com o Senhor, que fala assim: Deus disse a Jacó: vamos, sobe Betel e fica ali, e levanta um altar nesse lugar ao Deus que se manifestou a ti quando fugias diante de teu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e sua gente: tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, purificai-vos, mudai vossos vestidos. Até aqui a gente está no versículo 2. A gente vê o que Jacó fala quando vai fechar esse contrato com o Senhor, vai carimbar esse contrato, que é o Senhor da vida dele, que ele reconhece o Senhor, mas ele também mostra a sua posteridade, a sua família, os seus filhos, que para isso, para pisar na terra sagrada, que é Betel, ele fala isso em seguida: vamos subir a Betel, mas antes ele pede para que eles façam uma descontaminação, uma purificação, que foi o que o Senhor fez na vida dele. Então ele pede para deixar de lado as visões que você comentou, de dividir Deus. Vamos focar em Deus, não vamos dividir ele com a planta que vai espantar não sei o quê. Então vamos focar em Deus, vamos nos purificai-vos, ele fala, vamos nos purificar, vocês têm que se purificar para pisar na terra de Deus, na casa de Deus, porque Betel, ele fala que é a casa do Senhor, então temos que nos purificarmos para estar na casa do Senhor, e isso é muito, a gente vê muito claro quando pensamos numa analogia que você fala muito e eu gosto, que não dá para botar água limpa num copo sujo. Então temos que limpar esse copo. E é isso que o Senhor faz na nossa vida. E podemos pensar nisso também para ter o nosso lugar no céu. A gente aqui na terra, a gente tem que passar uma purificação para ganhar o céu. Nós temos que nos livrar dos nossos pecados, das nossas misérias. E o amor de Deus é tão grande, Ele é tão misericordioso, que Ele reconhece isso. Para que podemos pisar na casa dele, no lugar sagrado. Então, quando
a gente vê essa iniciativa de Jacó de falar ao povo deles que eles têm que fazer isso, se purificar para estar com ele, para estar ali em Betel. A gente vê muito também com Jesus. Ele ensinou os seus discípulos, ele deixou isso para nós, para que estejamos junto a ele no Pai. Né? Tanto que é o que você falou, eu vou ao Pai e voltarei. Então é muito lindo ver o Velho coincidindo com o Novo Testamento, né? Ver que Jacó orientou os seus a purificarem-se para pisar na casa de Deus. E Jesus também bem nos ensina a seguir os passos dele, nos purificarmos para entrar na casa de Deus. Então esse processo é muito lindo antes dele confirmar esse contrato com o Senhor. Então nós temos que pensar, o que eu tenho que purificar? O que eu, Isadora, tenho que purificar na minha vida para estar na casa de Deus, estar junto a Deus, para que o Senhor veja que eu quero renovar esse contrato, que eu quero assinar esse contrato, carimbar, que eu estou junto a dele. O que você tem que se despir do ego, da avareza, do olhar para as riquezas, como você comentou, né, dividir Deus com as riquezas. O que nós temos que nos despir, nos purificar, o que nós temos que limpar, qual bucha que a gente tem que passar, qual detergente a gente tem que passar para se descontaminar disso, para estar junto a Deus. Interessante você falar isso para a gente fechar, para podermos orar. E aí se pergunta, mas isso foi a história de Jacó? Isso foi a história de Isaac, de Abraão? Aonde eu me encaixo nisso, Edinho? Como é que, de repente, pode dizer que essa história, querido e querida, uma árvore é raiz, caule, folha, flor e fruto. Semente e uma outra árvore que saiu daquela árvore. Semente e uma outra árvore que saiu daquela árvore. E por aí vai. Observa aqui para que nós olhamos para Isaías e falamos assim, o que fazer? Qual a bucha que temos que usar? Né? Primeiro na consciência. Quando o Senhor, quando Jacó lutava com ele, ele pergunta, qual é o teu nome? Veja, qual é o teu nome? Lembrando Jacó que ele mentiu para o pai. Que ele enganou. Eu posso enganar, Isadora, enganar você. Palavras bonitas. Não pode enganar o pai, a mãe, o irmão, o amigo, a amiga. Mas, diante do espelho, nós não nos enganamos. A Deus não se engana. E é justamente esse chamado que Deus nos chama a uma reflexão mais profunda para que nós nos autoconhecemos como somos conhecidos, como diz Paulo em Coríntios 13, no finalzinho. Quando Paulo diz, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje me vejo por um espelho confusamente, face a face, como eu sou conhecido. Portanto, mas ainda assim, veja, mais de 1000 anos depois, milhares de anos depois, da passagem de Jacó, lá no profeta Isaías, que entre 400 e 500 anos antes de Cristo, o profeta Isaías falava, narrava exatamente o profeta de Deus, um profeta que tinha um poder enorme, uma intimidade enorme com o Senhor. Diz o Senhor através do profeta Isaías, que o Jacó é você. É você. Que o Israel é você. É você. Sou eu. Somos nós. Porque fazemos parte. Então, portanto, a promessa de Deus está sobre ti, está sobre nós. Está sobre nós. A promessa está sobre nós. E veja o que diz aqui. Quando você pode dizer, colocar, quando está falando de Jacó, o Senhor está chamando você pelo nome. O nome que o Senhor está dando para você é aqui, Jacó, é o teu, é o meu, é o nosso. Quando o Senhor citar Israel, é o teu, é o meu, é o nosso. Porque veja aqui no profeta Isaías, no capítulo 44, para que a gente possa orar agora, diz assim, agora escuta, ó Jacó. Escuta, ó João, Pedro, Paulo, Cida. Escuta aí, Mauro, Pedro, né, Maria. Né? Veja, Deus é tudo. Diz ele, agora escuta, Jacó, meu servo, Israel, a quem eu escolhi, eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou desde o seio materno e te socorreu. Veja, nada tema, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi.
porque derramarei a água sobre o solo sequioso e farei correr sobre a terra árida, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade. Que lindo! Meu espírito sobre a sua posteridade. E minha bênção sobre os teus rebentos. Crescerão como vegetação irrigada e como os álamos à beira dos arroios. Um dirá, eu sou do Senhor, e o outro reclamará para si o nome de Jacó. Viu aí? Outro reclamará para si o nome de Jacó. Vamos reclamar para nós? Você pode reclamar para você. Sim, sim, Senhor. Sou da linhagem de Abraão. Sou da descendência de Abraão, como diz Nossa Senhora Maria no livro de Magnífica. Maria lembra de Abraão, nosso pai. Maria lembra que ela veio da linhagem de Abraão. Ela exalta o Senhor pela pessoa de Abraão. Portanto, diz aqui, reclamar. Olha só o que diz o versículo 5 para nós orarmos. Um dirá, eu sou do Senhor, e o outro reclamará para si o nome de Jacó. Um terceiro escreverá na sua mão ao Senhor e receberá o cognome, veja, receberá o cognome de Israel. Você tem, eu tenho, nós temos o cognome de Israel. A terra abençoada do Senhor. E um país tão pequeno e um país tão guardado pelo Senhor. Você talvez seja uma pessoa de um coração tão pequeno, sofre muitas amarguras, dificuldades, mas você não tem noção como você é tão guardado pelo Senhor. Você pode ter titubeado, fugido, ter tomado caminhos diferentes, estar se relutando para reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, mas em ti está a promessa das bênçãos do Pai. Você pode correr para a esquerda, para a direita, lutar, até não querer ir se juntar com os irmãos para a oração. Você pode até fazer, é um direito seu. Viver essa vida e querer buscar outros caminhos e não querer saber dessa história de oração, de ler a palavra, de estar em Cristo, é um direito, mas em ti está a promessa. E Deus só espera o momento de você dizer, Senhor, Tu és o Deus de Fanuel. Primeiro o Deus de Betel era o Deus dos pais de Jacó. Depois ele encontra com Deus, dá um lugar, quando ele tem aquela luta com Deus, ele dá o nome de Fanuel. Quer dizer, o Deus da minha vida abençoou-me quando eu lutava com ele. Ele me abençoou, eu pedi, ele me abençoou. Ele teve misericórdia de mim. Então você pode pedir ao Senhor nesse momento, o Deus de Fanuel, diante das suas dificuldades, seja ela qual for. É financeira, é espiritual, é material, é profissional, é familiar, é na carne, é uma enfermidade. O Deus de Fanuel. Jacó não tinha proximidade e ligação com Deus. Ele lutou com Deus. Quantos irmãos ficam questionando por que Jesus, mas por que isso acontece? Ah, Senhor, eu não aceito essa situação. Muitas pessoas discutindo com Deus e muitos por quê. Jacó lutou com Deus. Deus tocou as articulações da coxa de Jacó para que ele parasse. Para que ele parasse, como faz os pastores ainda lá fora. Toca na articulação de uma perninha de uma ovelha para que ela pare. Deus tocou na articulação, lembrei-me disso. E de repente, dentro desse processo de amor, Jacó disse, então me abençoa, você não pode ir embora sem me abençoar. Então é o momento de você pedir, Senhor, não se afaste o seu olhar de mim, volte para mim a tua face, Senhor, volte para mim o teu coração, volte para mim as tuas mãos, Senhor, sopra em mim, Senhor, a tua promessa de misericórdia. Sopra em mim, Senhor, o teu amor para afastar de mim, da minha casa, da minha família. Tira, Senhor, isso de mim, Deus de Fanuel. Aí Jacó, no terceiro momento, chega em Betel. Ele chega em Betel, que é a casa do Deus do pai, do avô e do pai dele, de Abraão e de Isaac. E ali ele tem um encontro pessoal. Ali ele vem direto com o Senhor, que já tinha promessa sobre ele. E ele diz, dá o nome, unge aquele lugar e diz, aqui é o lugar de El Betel. Quer dizer,
é o Senhor Deus da minha restauração. Aqui eu renovo o meu contrato. O Senhor renovou o contrato de amor para comigo, livrando-me do caminho da perdição que o meu irmão se tocou. Esaú tomou o caminho da perdição, o caminho da perseguição, da luta, da ganância, do eu sou, do eu posso. Tanto que Esaú queria essas bênçãos, para usar dessas bênçãos, para manipular o nome de Deus para as pessoas. Quantos hoje usam o nome de Deus para os seus bens, para o seu umbigo, para poder enganar as pessoas? Esaú queria isso. Tanto que Isaac, ele sente na hora que depois que ele vê que a raiva de Esaú, ele percebe que Esaú não poderia ser. Observa como que é maravilhoso sentir isso, porque Isaac cai na real e viu que se fosse Esaú tudo estaria perdido, tudo estaria jogado aos buracos, nada teria sido concretizado, porque Esaú colocaria aquele povo à perdição, seria chefe de uma nação, mas de uma nação perdida. Mas toda a situação de Rebeca, para mudar, para que fosse mesmo que enganando Isaac, para que Jacó recebesse a bênção, Deus aproveita esse momento, sabendo Deus da promessa dele na vida de Jacó. E Jacó, que não tinha Deus como Deus da sua vida, que era o Deus de Betel, Deus de Abraão e de Isaac. Deus diz: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, não sou o teu Deus. Não porque Deus não era o Deus de Jacó, porque Jacó não tinha ele como seu Deus. Depois ele tem um encontro, luta com Deus, Deus toca a sua coxa e ele não deixa Deus embora e diz: é preciso que tu me abençoa, me abençoa, me abençoa. Chorou diante de Deus, Deus abençoa ele e diz, ele colocou o nome naquele lugar da luta, Deus de Fanuel, quer dizer, o Deus da minha vida voltou a face para mim. E quando ele chega a Betel, e ali Jacó renova o contrato de amor com Deus. Deus renova com Jacó ali. E a partir de Jacó ele diz: agora sim, em outras palavras, agora sim sou o teu Deus, porque me reconhece como teu Deus. Agora sim sou o teu Deus, porque agora você se dobra diante de mim. Agora sim sou o seu Deus, porque você vê que sem mim você não é nada. Como agora há pouco a Helena dizia, não é? O espaço que ficou vazio está vazio porque está sem Deus. Então sem Deus nada, mas com Deus tudo. Por isso que o Senhor nos chama a essa interiorização e essa intimidade. Por isso, diz a Bíblia, depois dessa reflexão de Gênesis 28, de 32 e Gênesis 35, vem aqui dizer que nós podemos reclamar, como diz o versículo 5, um dirá: eu sou do Senhor, o outro reclamará para si o nome de Jacó, um terceiro escreverá na sua mão ao Senhor, receberá o cognome de Israel. Querido e querida, reclamemos de Deus nesse momento. Renove, Senhor. Se tenho sido falho, se tenho pisado, se tenho muitas vezes, Senhor, colocado em divisão a tua divindade na minha vida, se tenho muitas vezes, Senhor, optado por algo que eu desconheço e tenho colocado em dúvida, Senhor, a minha fé, perdoe-me, Senhor. Não voltes como fez com Jacó, Senhor, não vires sem antes me abençoar. Antes que termine esta oração, Senhor, antes que termine, Senhor, essa reflexão da palavra, Senhor, não termine, Senhor, sem antes me abençoar. Abençoar a mim, Guisa, abençoar aqueles que estão comigo, aqueles que estão do outro lado e aqueles que virão na subsequência. Não vire, Senhor, não vá embora, não volte a sua face para o outro lado, antes de abençoar a minha vida, antes de me tirar, Senhor, de mim todo racional, Senhor, que muitas vezes me faz cair na fé. Renova-me, Senhor, porque neste momento renova o meu coração diante de Ti, Senhor, porque Tu sabes que tudo que há dentro de mim, Senhor, precisa ser mudado, Senhor. Porque só em Ti, Senhor, só em Ti encontraremos clareza diante das situações. Só contigo que teremos visões mais claras daquilo que está diante de nós, na nossa frente, Senhor.
Só em Ti, Senhor, poderemos alcançar, Senhor, a plenitude do poder, Senhor, da oração, aonde podemos afastar todas as espécies de mal, Senhor. Nas casas, nos corações, todas as dificuldades sejam extirpadas, Senhor, porque estar contigo, Senhor, é estar com a graça. Estar contigo, Senhor, é estar com a proteção. Estar contigo, Senhor, é estar com a força. Não vire sua face, Senhor, antes de estar conosco. Não vire sua face, Senhor, antes de tomar-nos o nosso coração. Antes, Senhor, de voltar, porque é pelo Teu sangue, Senhor, que fomos libertos. Tu renova em nós, Senhor, o contrato de amor na cruz. Tu vieste, Senhor, e como um cordeiro imolado se deu numa cruz, renovando sobre nós o Seu contrato de amor. O Seu contrato, Senhor, de transformação, de restauração, de libertação e de bênção, Senhor. E na cruz, Senhor, todas as impossibilidades ficou ali. E porque a partir da cruz, Senhor, tudo, vezes tudo, nos tornou possível. 70 vezes tudo, Senhor, nos tornou possível a partir da cruz. Ah, Deus! Deus que é Pai de misericórdia, Tu que és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o Deus de Edson, de Isadora. Tu és o Deus de Maria, de Cida, de Pedro, de Paulo. Tu és o Deus dos nossos irmãos que nós reclamamos para nós, Senhor, o cognome de Israel. Sim, Senhor. Há muitos Esaús, Senhor, tentando nos destruir, mesmo fazendo parte da nossa árvore, mesmo, Senhor, sendo filho do mesmo Deus, mesmo, Senhor, mesmo sendo ser humano como nós, mesmo, Senhor, estar debaixo do mesmo céu, tem muitos Esaús, Senhor, tentando destruir as nossas vidas. Muitos corações endurecidos, Senhor, pelo eu sou, eu sei, eu posso, eu mando. Ó Deus de misericórdia, estendei, Senhor, as Tuas mãos, como estendeu para Jacó. E sua posteridade nós somos, Senhor. Nós somos a posteridade de Jacó, que vem de Abraão. Por isso, Senhor, eu reclamo neste momento, Senhor, a renovação desse contrato de amor, Senhor, que foi, Senhor, dado por nós na cruz. E que a partir, Senhor, das Tuas chagas, Senhor, das Tuas mãos chagadas, como diz Pedro, Senhor, sejamos libertos, Senhor, do Teu amor. Senhor, de misericórdia, Deus de todos nós, da minha vida, da vida dos meus irmãos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, nos restaura, nos renove, nos limpe, nos purifique, para que podemos ser enchidos de Tua graça, de Tua bênção, de Teu amor. Senhor, limpa-nos para que sentirmos a Tua presença em nossas vidas. Senhor, como diz aquela música, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história e ressuscita os meus sonhos. Transforme a minha vida, porque nós queremos essa retransformação, Senhor, para que esse contrato seja renovado, meu Deus, para que esse contrato que já foi renovado tantas vezes em todo o decorrer de sua boca, que é a Bíblia, que foi renovado com o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a nossa salvação, renova, Senhor. Precisamos desse renovo para que entendermos o agir Teu em nossas vidas. Então vem, Senhor, renova, olhe com misericórdia para nós somos falhos, nós cometemos tantos erros, Senhor, nós somos tão pequenos, mas com a nossa fé, que o Senhor aumenta dia a dia, porque nós pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé, para que nós entendamos o Teu agir na nossa vida, porque o Teu agir é lindo, na nossa vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, de todos nós que Te amamos, Senhor, porque nós Te reclamamos como nosso Deus. Tu és Fanuel para nós. Tu és El Betel para nós, porque Você é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa restauração, e a Tua restauração é tão importante para nós, para que nós saímos
do fundo do poço, para que o Senhor faça com nós, assim como fez com Ciro, nos tire no meio da sujeira, das coisas quebradas, das coisas erradas, e nos bote no nosso lugar, no lugar da nossa promessa, porque o Senhor pode isso, o Senhor tudo pode, e o Senhor pode transformar a minha vida, porque eu te aceito, meu Deus. Eu deixo que tu me limpe, que tu me faça uma pessoa nova a partir de ti, meu Deus, porque eu te aceito, eu te afirmo e assino esse contrato que és meu Deus. Assim como meus irmãos afirmam esse contrato, és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela tua promessa de misericórdia, de amor e de bondade. Lança sobre nós o seu olhar de misericórdia, tirando do nosso coração toda a frecha de acusação, de julgamento, e colocando no nosso coração o bálsamo do entendimento, do perdão, da compreensão, da aceitação, da paciência e da oração. Tudo provido pelo amor na luz do teu Santo Espírito. Ó Pai, que em nome do teu Filho Jesus Cristo, na graça do teu Santo Espírito, pela intercessão dos anjos, dos santos profetas, pela intercessão de Abraão, de Isaque e de Jacó, Senhor, emana sobre nós a tua graça, emana sobre nós o teu amor. Fortalece-nos, Senhor, estendendo vossas mãos para nós, tirando de nós todo o resquício, Senhor, daquilo que não convém e que não agrada o teu olhar. Fazei-nos crescer na fé, para que possamos testemunhar, Senhor, a tua graça e a plenitude da tua beleza. Obrigado, Senhor, pelo pão. Obrigado pelas vestes, pela casa. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. E obrigado por aquilo que somos. Senhor, por aqueles que estão no leito de hospitais e de UTI, pelos médicos e enfermeiros, por aqueles que estão nas ruas, nas calçadas, com frio, com sede, com fome, sem abrigo, por aqueles que sofrem em seus lares, por aqueles que choram, por aqueles que gritam, por aqueles que sorriem, por aqueles que oram e por aqueles que não oram. Que Deus seja bendito, que teu Espírito, Senhor, seja derramado sobre cada um de nós. Assim rezamos, Senhor, estendendo as nossas mãos para ti, neste momento, com a nossa alma, o nosso coração. Cada célula, membro e órgão do nosso corpo, até as medulas do nosso corpo, Senhor, e a nossa alma, estendemos diante de ti agora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Que o Senhor cele a porta de sua casa, a sua vida, seu coração e todos os teus projetos. E na renovação desse contrato de amor, que o Senhor renove agora no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado por você e por cada um de nós. Um beijo e até o próximo.